Quando nós olhamos aqui para o Salmo 91, nós podemos claramente ouvir a voz de Deus falando conosco. Porque muitas vezes nós não temos essa consciência de que Deus fala conosco de diversas maneiras. Deus está falando conosco através dessa pandemia. Tem uma mensagem de Deus para todos nós. Nós poderíamos resumir isso da seguinte maneira: olha, nós somos frágeis. O ser humano é frágil. Eu sou frágil, você é frágil. Nós pensamos que temos alguma fortaleza. Nós temos a falsa ideia, informação, que nós estamos protegidos. Se nós estamos dentro da nossa casa, nós estamos protegidos. Se nós estamos bem de saúde, nós estamos protegidos. Mas essa pandemia está dizendo para cada um de nós: olha, nós somos completamente frágeis. Então Deus fala conosco através das circunstâncias. Nós sentimos uma dor profunda no nosso coração. Aliás, nós temos medo da dor. Medo exatamente de sentir dor, da perda dos nossos entes queridos. Essa semana faleceu a mãe de um dos nossos missionários, que trabalha na África. Há 15 dias atrás, ele tinha perdido a sua avó. Há 15 dias atrás. E segunda-feira próxima passada, agora esta semana, a mãe dele, também de Covid, foi levada para o céu, foi levada para a presença do Senhor. Que dor! Nem a família aqui no Brasil pôde fazer o sepultamento, como está acontecendo com centenas, milhares de pessoas. Isso então revela a nossa fragilidade, revela os nossos medos, revela o nosso cansaço, revela a fragilidade da nossa saúde mental, psicológica, física e até espiritual. Eu olho para esse texto maravilhoso, esses 2 primeiros versículos do Salmo de número 91, e vejo aqui Deus nos convidando para descansar em meio a essa pandemia. É como se Deus dissesse para mim e para você: olha, você não tem, humanamente falando, defesas contra todas essas circunstâncias que nós estamos enfrentando. É como se Deus dissesse para mim claramente: olha, não tente vencer essa circunstância, essa situação, as tristezas, as incertezas, o medo, a fragilidade e todas estas coisas que sobem no nosso coração, no seu, no meu coração. Apenas com a sua força humana você não vai conseguir. Não adianta. Vai chegar um momento que você vai ficar cansado, extenuado, estressado, sem energias, sem saber o que fazer, por mais forte que você possa ser, por mais otimista que você seja, vai chegar um momento que você não vai suportar. Tamanha é a pressão que todos nós estamos passando. E Deus, de uma maneira carinhosa, de uma maneira misericordiosa, porque misericórdia significa o seguinte: que Deus
toma as nossas dores e as nossas misérias e coloca a nossa dor e a nossa miséria no coração dele. E Deus se importa com os seus filhos. Deus se importa conosco, porque Ele conhece plenamente, profundamente o nosso interior. Deus conhece quem nós somos, muito melhor do que nós mesmos. Aqueles arquivos secretos que estão lá dentro do meu coração, aqueles pensamentos inconfessáveis, Deus sabe todos eles, Deus conhece tudo, conhece a minha fragilidade, conhece os meus medos, as minhas fraquezas, conhece tudo, e Ele sabe que o momento que nós estamos vivendo, humanamente, é completamente insuportável. Isso eu olho para esse salmo. Estava conversando com um pastor amigo essa semana a respeito destes 2 versículos. Eu até pedi para ele gravar um áudio de um pensamento que ele compartilhou comigo. Depois eu passei um WhatsApp para ele e falei, sabe aquilo que você me falou a respeito do Salmo 91? Grava para mim um áudio. Ele gravou e mandou, e isso satisfez o meu coração. E eu quero compartilhar com você a respeito disso. Eu vejo aqui um oásis de descanso, e Deus dizendo para mim e para você, para um pouco, descansa. Olha o que ele diz aqui, olha para aquele que habita no abrigo do Altíssimo. Na outra tradução diz assim, a tradução mais conhecida, que não é a NVI, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Uma tradução diz abrigo, outra tradução diz esconderijo. Descansa à sombra do Todo-Poderoso. A primeira parte do que Deus está falando aqui é a seguinte: olha, se você é uma pessoa que tem livre acesso à minha casa, ou seja, tem livre acesso à minha presença, e você tem prazer em estar na minha presença, e você gosta de estar na minha presença, se você é uma pessoa que tem consciência plena, não é você tem apenas uma opinião a respeito, mas se você é uma pessoa que tem consciência plena, humanamente falando, você é incapaz de enfrentar essa situação. Eu não estou dizendo que isso aqui é uma fuga, absolutamente não é isso. Eu estou dizendo que todos nós temos limites e que todos nós estamos entrando, talvez com raríssimas exceções, numa zona de muito estresse, de muito cansaço. E Deus está falando assim, olha, vem descansar em casa. Então, aquele que habita, não é aquele que é uma visita na casa de Deus. Não é aquele que... E quando eu falo casa de Deus, observa bem, eu não estou falando das 4 paredes da igreja. Eu não estou falando de reuniões. Eu não estou falando aqui de religiosidade. Eu não estou falando aqui de você cumprir ritos. Não é absolutamente isso. Aquele que abriga, aquele que habita no abrigo do Altíssimo é aquele que tem prazer em estar na presença de Deus. Não é aquele que vive na presença de Deus. Então não é você fazer uma visitinha na presença de Deus.
Não é você fazer apenas uma oração rápida na hora de dormir. Não é você abrir a Bíblia só no domingo ou em algum outro dia. Não é você fazer um desejo de estar na presença de Deus. Não é o que Deus está dizendo aqui nessa palavra para mim e para você é o seguinte: você precisa aprender a habitar, você precisa aprender a estar no meu abrigo, você precisa aprender a se abrigar na minha casa sempre. Você precisa ter esta consciência que você está na minha casa e você precisa desfrutar da hospitalidade de Deus. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Isso quer dizer intimidade. E todos nós temos intimidade com Deus. Se você já teve uma experiência com Cristo, se você confia em Jesus, se você tem aquela certeza de que o Espírito Santo está no seu coração, se nem que for de vez em quando você ouve a voz do Espírito Santo falando no seu coração, porque a palavra diz assim, Deus diz assim, através do apóstolo Paulo, lá na Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 16, que Deus fala conosco. O Espírito de Deus, aquele mesmo Espírito que estava sobre Jesus, que estava sobre os profetas do passado, que esteve sobre os homens de Deus durante 2000 anos, durante a história da igreja, depois da ressurreição de Cristo Jesus. Esse mesmo Espírito habita em você, habita em mim. E esse Espírito Santo de Deus, que é a presença de Deus em você. Veja, Deus não está na construção da igreja, Deus não está na igreja, Deus não está em altares, Deus está em você. E a palavra diz que esse Espírito fala comigo, testemunha no meu coração. Mas muitas vezes eu não tenho essa intimidade. Eu não ouço Deus falando comigo. Aliás, eu nem conheço direito muitas vezes a palavra de Deus. E quando Deus quer falar comigo e com você, Ele quer falar através da palavra dEle. Por isso eu posso dizer para você, na manhã deste dia, que Deus está dizendo, olha, se você decidir no seu coração ter intimidade comigo, habitar no meu abrigo, viver na minha casa, você vai poder descansar à sombra do Todo-Poderoso. E o versículo 2 diz assim, aquele que habita e descansa pode dizer ao Senhor, tem confiança para dizer ao Senhor, tem confiança para derramar o seu coração diante do Senhor. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Não sou eu que sou o meu refúgio. Não são as minhas expertises, as minhas habilidades. Palavras de encorajamento neste tempo funcionam em parte. Autoajuda funciona em parte. Mas neste momento
de tamanha tristeza e aflição que nós estamos vivendo, aguardando chegar nosso tempo de sermos vacinados, nada destas coisas podem nos livrar de um estresse mental, de um cansaço espiritual, de um estresse nervoso. Só a presença de Deus, só Deus pode fazer isso no nosso coração. Remédio pode ajudar, uma visitinha no psiquiatra pode ajudar, mas se você quer encontrar a paz verdadeira e a solução, você precisa aprender a viver na presença do Senhor, a descansar nas promessas do Senhor. A palavra diz que a nossa vida está escondida em Cristo Jesus. E se você aprende, se você tem intimidade com Deus, através da leitura, você não precisa ler a Bíblia inteira, mas você pode abrir a palavra, ler um versículo, ou quando você receber um versículo de alguém, ou você ouvir a meditação do dia e passar o dia meditando, tirar um tempinho para buscar ao Senhor em oração, porque o Senhor quer fazer uma obra na nossa vida. O Senhor quer nos capacitar para que nós possamos suportar, sobreviver e vencer esse tempo. Por quê? Porque a pandemia vai passar. A pandemia não vai durar toda a vida. Se Deus nos der vida aqui, nós vamos assistir o fim dessa pandemia. Pode demorar. E os especialistas têm dito que talvez não termine esse ano. Mesmo que você for vacinado, você vai precisar continuar mantendo as medidas sanitárias. Usar máscara, usar álcool gel nas mãos, lavar as mãos todas as vezes que chegar na sua casa, manter distanciamento, evitar aglomerações e tantas outras coisas. Então isso não vai terminar agora. Pode terminar, sei lá, dezembro, janeiro do ano que vem. O governo está dizendo que daqui a uns dias 1 milhão de pessoas vão ser vacinadas todos os dias. Mas lembre-se, se 1 milhão de pessoas são vacinadas, vamos dizer amanhã, segunda-feira, ainda precisa tomar a segunda dose. Daqui a um mês. Então você imagina o que tem pela frente. A provisão de Deus está aqui. Deus está nos convidando para parar e descansar. Ele está dizendo assim: venha descansar no meu abrigo. Venha descansar na minha sombra. E eu vou dar para você refrigério. Eu vou renovar as suas forças. E você vai poder continuar caminhando. Se você perder um ente querido, eu vou consolar o seu coração com uma consolação misteriosa que vem do alto, que ninguém pode dar para você, nem a solidariedade dos amigos, nem um ombro que alguém ofereça para você chorar, mas eu vou estar presente, vou minorar a sua dor. Venha descansar na minha casa. Confie, por isso ele diz aqui, ó, tu és o meu refúgio. Se eu, num ato de fé, num movimento de fé,
resolver reconhecer que eu preciso muito do Senhor nesses dias. Eu careço do Senhor. Deus então vai me capacitar para dizer, olha, o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. O Senhor é o Deus em quem eu confio. E não importa o que possa acontecer com a minha vida. Se Deus nos chamar por causa da Covid para a eternidade, Ele vai nos assistir. Se Deus permitir que nós sejamos contaminados pelo Covid-19, e Deus nos livre sermos levados para uma UTI, como milhares de pessoas estão nas UTIs, Deus irá nos assistir, irá assistir os nossos entes queridos, irá socorrê-los. Certamente, meus queridos, algumas centenas de pessoas não terminarão com vida o dia de hoje. Amanhã as estatísticas vão mostrar. Por isso, meus queridos, Deus está dizendo para mim e para você, em nome do Senhor Jesus Cristo, não continue caminhando com as suas próprias forças. Não continue olhando só para as estatísticas. Por mais cuidadoso que você seja, por mais observador das normas sanitárias que você seja, não continue confiando só nisso. Por mais que você esteja tomando vitaminas, não confie nisso. Isso não é suficiente. Não há blindagem em nós, seres humanos, capaz de nos fazer vencer nessa situação. A cada dia nós temos recebido notícias que o pessoal médicos, os médicos intensivistas, as enfermeiras que trabalham nas UTIs, estão estressados, extenuados e cansados. Ninguém suporta essa situação. Mas Deus diz, vem para o meu abrigo, vem descansar na minha sombra. Pare de querer ser autossuficiente. E você vai poder dizer para mim que eu sou o seu abrigo e a sua fortaleza, o Deus em quem você confia. Meus queridos, que esta palavra do Salmo 91, versículos 1 e 2, depois você pode ler o restante deste salmo na sua casa, esteja falando e confortando o seu coração. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, nós queremos na manhã deste dia confiar no Senhor, recomendar as nossas vidas ao Senhor, descansar no Senhor, porque só o Senhor de fato pode estar conosco durante todos os dias e em todas as circunstâncias. Os nossos amigos podem solidarizar-se conosco. Os nossos amigos podem interceder por nós. Os nossos irmãos podem se colocar à nossa disposição. Mas, ó Deus, quando alguém está numa UTI, ou se amanhã ou depois nós estivermos numa UTI, além dos cuidados de médicos e enfermeiros, além das técnicas e dos recursos da medicina, só o Senhor pode estar conosco. Por isso, ó Pai, nós queremos habitar na Tua presença. Nós queremos habitar na Tua casa. Nós não queremos ser meros visitantes
da tua presença, da tua casa. Nós queremos descansar à tua sombra. E nós queremos dizer que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. O Senhor é socorro sempre presente. O Senhor é o Deus em quem nós confiamos, na vida e na morte, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que o Senhor despeça-nos em paz. Recebei a bênção. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, e que o amor incondicional de Deus, o nosso Pai, e que a presença, o poder e as consolações do Espírito Santo sobre cada um de nós esteja e permaneça, hoje e para sempre. Amém.